Se for descoberto que Elvis ainda vive, pelo menos o coronel pode rir por último. Ele pode dizer: eu disse isso. Eu disse para todo mundo que ele estava vivo. Disse que conversei com ele. Só disse que o corpo dele morreu, mas não disse de quem era o corpo. Deve-se notar que o enteado do coronel Bob Ross, de Tampa, Flórida, ironicamente morreu em silêncio em 1977. Poucas pessoas souberam disso, já que se conhece tão pouco sobre o coronel Tom Parker. Como muitos biógrafos de Elvis têm dito, Elvis Presley era estudante e seguidor da parapsicologia, da numerologia, o estudo do significado oculto dos números, do oculto, dos fenômenos psíquicos, do misticismo e das religiões. O Cheiros Book of Numbers era consultado frequentemente por Elvis. Família e amigos confirmam o fato de que Elvis consultava esse livro, planejando sua vida e suas atividades importantes de acordo com ele. Em Elvis, We Love You Tender, sua família fala sobre seu fascínio pelo tema da iluminação. Ele estudou os ensinamentos do Extremo Oriente, principalmente o budismo. Ele mergulhou nas teorias sobre meditação e yoga. Ele era fascinado com o funcionamento interior da mente e do corpo humano. Medicina, psicologia, parapsicologia e diversas filosofias o intrigavam. Livros que ensinavam a auto-iluminação se tornaram seus favoritos. Ele estava interessado a respeito de como o pensamento humano se desenvolvera através dos séculos. Ele estudava os ensinamentos dos espiritualistas, místicos e sensitivos. Ele pesquisava a cientologia e os ensinamentos dos vários gurus. Além desses interesses, Elvis questionava a psicocinese, o controle da mente, a telepatia, a percepção extrasensorial e a conexão entre a personalidade de alguém e seu destino. O significado da vibração dos números recebia grande atenção. Em seu Elvis, Goldman conta como Elvis consultou o Cheiros Book of Numbers antes de decidir um compromisso com Ginger Alden. Muitos poucos livros escritos sobre Elvis deixam de lado seu fascínio pelo Cheiros Book of Numbers. O livro ficava geralmente à sua cabeceira. Aparentemente, ele regia seus shows, gravações e sua própria vida pelos números. Raramente ficava sem o livro, mesmo quando viajava. Há fotos de Elvis levando-o consigo. Ressalto a importância do Cheiros Book of Numbers por muitos motivos. Se Elvis se dispusesse a tramar sua morte, tal trama teria que se ajustar à numerologia. A sequência de números teria que ter um significado especial e encerrar uma mensagem relevante para ele. Elvis sempre disse que morreria no mesmo dia em que morrera sua mãe e com a mesma idade, 42 anos. Até esta data, muitos jornalistas acreditam que Gladys tinha 42 anos quando morreu, a 14 de agosto de 1958. Uma olhada atenta à sua sepultura revela que ela nasceu em 25 de abril de 1912, o que lhe dava 46 anos na época de sua morte, e não 42. Elvis sabia a sua idade verdadeira, pois, vários anos após a morte dela, ele acrescentou ao seu memorial de pedra a estrela de Davi, que ele usava com uma cruz em torno do pescoço. Elvis permitiu essa distorção da idade da mãe, talvez porque se ajustava melhor a seus planos.
embora ele usasse a estrela de Davi e uma cruz penduradas no pescoço, dizendo a todos que não queria deixar de ir para o céu devido a questões técnicas, acrescentara deliberadamente a estrela ao memorial de pedra de sua mãe. Num exame mais minucioso da lápide de Elvis em Graceland, onde se lê seu nome escrito de forma errada, vêem-se apenas a cruz e o emblema TCB, que significa Taking Care of Business, cuidando dos negócios. Ora, já que a estrela de Davi era tão importante para ele, por que não aparece em sua lápide? Seria de se esperar que Vernon não apenas soubesse escrever o nome do filho corretamente, o nome que dera a Elvis, como também honrasse suas preferências religiosas. Ele conhecia os desejos de Elvis. Tais desejos sempre foram devidamente trombeteados. Temos, assim, outro interessante enigma a respeito da lápide. Se Elvis fosse escolher uma data para partir, definitivamente a verificaria no cheiros. 24 é a vibração ideal. Significa fortuna, promete ajuda e associação com aqueles de status e posição, e seria o número mais favorável em relação a seus planos. Elvis também estava consciente do poder da Trindade. Disse que, para ter uma vibração ideal, uma data teria que repetir-se perfeitamente pelo menos 3 vezes. Nesse caso, se chegaria ao número 24. Há um grande significado na data 16 de agosto de 1977. Na numerologia, isso significa o 8º mês, o 16º dia do ano de 1977. Somando-se 8 a 16 mais 1977, chega-se ao número 2001. Um dos números mais importantes na vida de Elvis era 2001. Era sua canção tema, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou Assim Falou Zaratustra. Para testarmos a importância daquela data e do número perfeito 24, descobrimos que somente 16 de agosto de 1977 teria funcionado. Elvis poderia ter querido usar 14 de agosto, data do falecimento de Gladys, mas não obteria o número 24 3 vezes, como precisava. Tinha que escolher o 16. E uma vez que 2001 era um ponto de partida crucial, funcionava. Consideremos 16 de agosto, o 16º dia e o 8º mês, totalizando 24. Quando o número 1977 é acrescentado, ele em si também totaliza 24. Além disso, 1977 subtraído do número-chave 2001 dá o terceiro 24 para que o plano perfeito possa funcionar. Elvis poderia chegar ainda a tal data tomando o ano de seu nascimento, 1935, somando a ele a idade escolhida para sua morte, 42, somada ao 8º mês e ao 16º dia, e novamente chegaríamos ao ambicionado 2001. 1935, mais 42, mais 8, mais 16, dá 2001. Elvis também descobriu, com agrado, que, embora o número 8 fosse o de sua vibração numérica, o número de seu nome era 9, o mesmo de Jesus. Cada letra de um nome tem seu próprio número. É a combinação desses números que dá o número do nome. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do qual Elvis tirara sua canção tema, gira em torno da ordem cósmica do homem através do espaço e do tempo,
da infinita e gloriosa imortalidade do homem no interior de uma espaçonave chamada Orion. Se Elvis deliberadamente escolheu essa data, então é interessante notar que no filme e no toalete que o protagonista ou herói executa seus planos de imortalidade, lembremos que o corpo de Elvis foi encontrado em seu banheiro. 2001 é sobre ilusão e metafísica. Acho isso ainda mais intrigante quando se considera o aparecimento de um cantor chamado Orion. Duas ilusões mascaradas? No livro de Priscilla Presley, Elvis e Eu, ela fala sobre o fascínio de Elvis pelo Cheiros Book of Numbers. Elvis é um número 8, descrito como alguém que é solitário no coração, que frequentemente esconde seus sentimentos, mas que, no final, só faz o que quer. Priscilla temia que os traços de sua personalidade e características não se harmonizassem com os de Elvis. Mas depois que Elvis somou seus números de aniversário, descobriu aliviada que eram compatíveis. Depois ela descreve um incidente que ocorreu poucos meses antes de agosto de 1977. Tanto ela como Lisa estavam na mansão. Elvis, que cancelara uma turnê devido a uma enfermidade, chamou-a a seu quarto a fim de ler algo importante no Cheiros Book of Numbers. É evidente que ele tinha uma profunda intenção de encontrar seu lugar no universo. Muitos, inclusive Priscilla, declaram que Elvis não atingira seu objetivo na vida. Priscilla declarou numa entrevista que Elvis teria sido feliz numa pequena fazenda em qualquer lugar longe da ribalta. Elvis dissera certa vez a um repórter que desejava ser como ele e poder andar por todos os lugares como uma pessoa comum. Outros disseram que a verdadeira vocação de Elvis era o sacerdócio. Fosse o que fosse que Elvis estivesse buscando, torna-se claro que desejava curar, doar, ajudar, o que explica sua lendária generosidade. Ele era um homem em busca de algo. Parte dessa busca, aparentemente, descansava entre as páginas de um livro de números. Talvez lá encontrasse a resposta. Priscilla não explica o que ele queria que ela lesse. Deveria ser, no entanto, algo importante. O que havia no Cheiros Book of Numbers de tão significante? E teria algo a ver com o que aconteceria depois? Posteriormente, ela disse algo interessante. Lembremos que Elvis nunca viajava ou saía sem o Cheiros Book of Numbers. Levava-o sempre à mão. Lia-o nos aviões, mantinha-o a seu lado nos quartos de hotel, nos hospitais e no seu próprio quarto. Contudo, horas depois de sua morte, quando Priscilla subiu ao quarto de Elvis, descobriu algo estranho. A prateleira onde ficava seus livros para ler à noite estava vazia. No inventário do espólio não há menção aos cheiros, à Bíblia ou a qualquer livro. O que aconteceu ao Cheiros Book of Numbers? Sabemos que Elvis não estava lendo aquele livro no dia em que morreu. Se tivesse mistificado sua morte, certamente teria guardado com ele os cheiros e a Bíblia. Na confusão, ninguém o notaria. Em contrapartida, se Elvis realmente morreu, por que, com todo o tumulto e tristeza resultantes, alguém tiraria esses livros do lugar onde estavam poucas horas depois do passamento? Talvez Elvis o tenha levado consigo, e não necessariamente para o além. Final da parte 9. Elvis Forever.